Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos falar sobre a campanha Janeiro Verde, que chama atenção para o câncer de colo de útero. E para me ajudar nesse bate-papo de hoje e trazer mais explicações sobre essa doença, eu recebo o Dr. Ahmed Mourad, que é ginecologista e obstetra. Doutor, muito obrigada por aceitar o meu convite e seja muito bem-vindo ao Alesp Conecta. Olá, obrigado você pelo convite. Doutor, antes de falar de fato, sobre a doença, eu gostaria de saber um pouco sobre a incidência aqui no Brasil. O câncer de colo de útero é uma doença comum entre as brasileiras? O câncer de colo de útero é uma doença extremamente frequente aqui. É a doença que mais, é o terceiro câncer mais comum na mulher, ficando atrás do câncer de pele não neoplásico, não neoplásico e atrás do câncer de mama. Tá? Ele é a quarta causa de morte nas mulheres, né? Então, sim, é uma doença importante e é de fácil diagnóstico, de fácil rastreio, né? Doutor, muitas vezes a gente fala sobre câncer de colo de útero e parece que o nome explica a doença, mas a gente pode não entender, o que é o local exato que atinge. O senhor poderia detalhar isso um pouquinho para quem está nos acompanhando? Claro. O útero é um órgão feminino e ele se divide em duas partes, né, que é o corpo e o colo. O colo ele fica dentro da vagina, né, no fundo da vagina. Então o que acontece? Algumas alterações nas células do colo fazem com que se desenvolva o câncer de colo de útero. Tá? E isso, por ele estar dentro da vagina, facilita o diagnóstico. Tá? Doutor, o senhor falou que isso facilita o diagnóstico, então como que esse diagnóstico é feito? Assim, o câncer de colo de útero, ele normalmente acomete as mulheres por volta dos 40 a 45 anos, né? A incidência começa a subir nesse período. Até os 30 anos ele é raro, tá? Entre os 30 e 35 tem uma elevação bem discreta, e dos 40 em diante ele aumenta mais a sua incidência. Tá? O que acontece? Para rastrear o câncer de colo de útero é simples, é fazer um exame chamado exame de Papa Nicolau. Tá? E em que consiste isso? A gente coloca um aparelho na vagina para poder visualizar o colo, e com uma espátula você raspa o colo do útero, e com uma escovinha você raspa a parte interna do colo do útero. Com isso, você tira células e essas células são mandadas para estudo. E aí, a identificação de células cancerígenas nesse estudo faz o diagnóstico do câncer de colo de útero. Esse é um exame extremamente simples e extremamente barato. E ele quem faz o diagnóstico da doença. Né? Então, é simples o diagnóstico, não precisa de grandes tecnologias. Né? Pode ser feito em qualquer posto de saúde, em qualquer região do país. Né? E falando um pouco sobre prevenção, como que é feita essa indicação? Quantas vezes por ano a mulher deve fazer esse tipo de acompanhamento para garantir que está ali tudo certo com a saúde? Bom, então assim, como a gente falou, o câncer de colo de útero é mais frequente na população acima dos 40 anos, né? O que é preconizado é que o Papa Nicolau seja feito a partir dos 25 anos de idade, tá? E se você tiver 2 exames consecutivos normais, você pode espaçar, você faz ele anual, mas você pode espaçar para um período maior, a cada 2 ou 3 anos, né? E fazer acompanhamento, tá? Se o exame der alterado, aí você vai, de acordo com a alteração, você vai encurtar o acompanhamento ou indicar algum procedimento. O rastreio feito dessa forma, por quê? Para você não encarecer muito o sistema. Tá? Na medicina privada, a gente costuma fazer habitualmente todo ano, tá? o rastreio. E o câncer de colo de útero, ele está relacionado com o vírus HPV. Né? Então, daí a importância do uso da camisinha. Né? O pessoal usa anticoncepcional porque quer tentar evitar uma gestação, e esquece de outras doenças, né? Não só o HPV, como o HIV, as hepatites. Então,
a gente sempre orienta na relação sexual com usar preservativo. Ele vai ajudar na prevenção, né? Porque ele é uma barreira mecânica e evita a transmissão do vírus, né? Então, o uso do preservativo é um grande aliado para evitar isso, tá? O senhor citou essa questão do HPV, né? E a gente sabe que hoje a gente tem até alguns tipos de vacina. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco, né, sobre essa relação entre o câncer do colo de útero e o vírus do HPV e também da importância de ter essa vacina. Existem vários tipos de HPV, né? Existem os HPVs que são mais relacionados a câncer e os HPVs que são mais relacionados a outras lesões, né? Os relacionados ao câncer são o HPV 16 e 18, tá? E foi desenvolvida uma vacina, já está no mercado há mais ou menos uns 10 anos, e essa vacina, ela já mostrou uma eficácia, as pacientes que têm o HPV, uma grande parte fica sem o HPV, e algumas pacientes que têm alguma lesão precursora para câncer, há regressão dessa lesão e voltando para um estágio normal, sem a lesão. Então, assim, a vacina, ela é vista com bons olhos, principalmente porque o câncer de colo de útero, 99% dos cânceres de colo de útero são relacionados ao HPV, né? Então, se você tem uma vacina que combate esse vírus, a chance de você reduzir muito o câncer de colo de útero é alta. Então, assim, é uma vacina vista com bons olhos, tanto que o governo já estabeleceu ela no calendário para adolescentes, né? No começo até teve uma confusão, porque chegaram a criticar, achando que a vacina era uma forma de incitar o adolescente a ter relação sexual, quando na verdade não é esse o intuito. O intuito é que lá na frente, daqui a alguns anos, a incidência do câncer de colo de útero caia bruscamente. Por quê? Porque a gente está fornecendo uma vacina contra o HPV e para diminuir a incidência dessa doença, né? Doutor, nós estamos falando do HPV, mas eu gostaria também que o senhor falasse um pouco sobre quais são, né, os outros pontos de risco que podem levar ao desenvolvimento de um câncer de colo de útero. A genética, nesse caso, é importante. Mulheres que têm histórico na família podem ter mais chances de desenvolver a doença? Então, o câncer de colo de útero, ele tem essa diferença dos demais cânceres, né? A maioria dos cânceres tem uma história genética envolvida. O de colo de útero também tem, só que é 1%. A grande maioria dos cânceres de colo de útero são HPV dependentes. Se você tratar o HPV, você diminui a incidência do câncer de colo de útero. Então, assim, eu tenho uma mãe que teve câncer de colo, minha avó teve câncer de colo, você tem que fazer o rastreio, você tem que fazer o controle, porque você tem o fator genético, né? Mas, minha família inteira não teve câncer de colo de útero, então não vou ter? Não, você pode ter, por quê? Porque ele é ligado ao HPV. Doutor, e com relação à chance de morte, né? É um câncer que, se descoberto, né, logo ali no início, né, o que a gente chama aí de descoberta precoce, isso pode ajudar? É um câncer que causa a morte de muitas mulheres? Fala um pouquinho sobre essa parte para a gente também. Bom, o câncer de colo de útero, ele, como todos os cânceres, ele, no comecinho, ele é assintomático, né? Depois, com o passar do tempo, em que a lesão vai evoluindo, a paciente pode sentir dores, ter sangramentos fora do período menstrual, dor na relação sexual. Esses são alguns sinais que a gente tem que levar, que a gente tem que pensar em câncer de colo de útero, tá? A paciente, quando ela tem esses sintomas, deve procurar imediatamente o médico. Para quê? Para ela poder fazer um estudo para ver se ela tem o câncer. Uma vez que é diagnosticado o câncer, a gente precisa estadiar essa doença para saber qual é o melhor tratamento. Como a maioria dos cânceres, o câncer de colo de útero, se diagnosticado no início, às vezes uma pequena cirurgia já é curativa, né? Então, assim, isso vai depender do tamanho, da extensão da doença, né?
Se for uma lesão inicial, como eu disse, uma simples cirurgia já resolve, depois ela faz controle. Se for uma lesão avançada, às vezes a gente passa já para radioterapia ou até quimioterapia. Isso vai depender do tamanho da lesão, da extensão da lesão, se tem metástase e do tipo de célula cancerígena, né? O senhor falou dessa questão da intervenção cirúrgica. Doutor, existem casos em que a mulher precisa retirar o útero completamente? O câncer de colo de útero pode acabar levando a essa situação? Gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre, né, no caso da mulher não realizar nenhum tipo de exame, não descobrir a doença, quais são as evoluções que podem acontecer e os prejuízos também que isso pode trazer para a saúde dessa mulher? Então, a lesão inicial ela é no colo do útero, né? O que acontece? Ela pode evoluir, sim, se espalhar por dentro do órgão do útero e se espalhar pela parte da pelve e comprometer toda a cavidade abdominal e até órgãos à distância, como o pulmão e outros órgãos, né? Como qualquer câncer, ele pode disseminar através de metástase também. Então, assim, ele pode dar vários sintomas. Os sintomas iniciais costumam ser, na verdade, assim, os sintomas iniciais não tem. Quando ele começa a ficar mais avançado, você pode ter dor ou sangramento, e essas dores podem se agravar cada vez mais, e pode levar a comprometimento de rim, pode levar a comprometimento de outros órgãos também, né? Então, assim, é uma doença que, pelo fato dela ter um diagnóstico fácil por um exame extremamente simples, esse não diagnóstico pode levar a um custo caro para a paciente, sim, podendo extirpar órgãos, como, por exemplo, o útero. Existem situações que você é obrigado a tirar o útero, ou às vezes até outros órgãos adjacentes por comprometimento da lesão. Pode ter que tirar a bexiga, o intestino reto, ter que usar aquela bolsinha de colostomia. Então, sim, é uma lesão, é uma doença que, sim, que pode levar a comprometimento de outros órgãos. Então, assim, o interessante das campanhas, por exemplo, como a campanha do Janeiro Verde, é exatamente essa: você fazer uma conscientização da população e trazer a população para dentro do sistema de saúde para fazer um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Esse tratamento precoce, como eu disse, pode ser feito uma pequena cirurgia e um acompanhamento, e isso não causa nenhum transtorno para o paciente. Diferente de uma cirurgia de grande porte ou uma radioquimioterapia, em que a paciente pode ter aí desenvolver dor pélvica crônica, ter dificuldade para ter relação sexual e outros sintomas que podem atrapalhar a sua vida pessoal. Então, assim, a ideia da campanha é exatamente essa: é fazer com que a gente descubra uma lesão inicial, trate essa lesão inicial e não tenha comprometimento da qualidade de vida do paciente, porque essa doença realmente ela causa uma alteração da qualidade de vida do paciente quando é uma doença avançada, né? E claro, por se tratar de um câncer, logicamente, põe em risco de vida o paciente. Quanto mais avançada a lesão, menor a probabilidade de sobrevida do paciente. Então, você pegar essa lesão no estágio inicial, a chance de cura é extremamente alta. Quanto mais você postergar esse diagnóstico e esse tratamento, a probabilidade, a chance dela vai reduzindo também. Então, por isso, as campanhas são importantes, para você poder rastrear inicialmente a doença. Doutor, eu acho que quando a gente fala de câncer de colo de útero, às vezes as pessoas podem ter algumas dúvidas. Eu acho que uma que eu vejo assim com bastante frequência é se ele pode ter alguma relação com o uso de anticoncepcional. O anticoncepcional pode, de alguma forma, ajudar a prevenir a doença ou desencadear a doença? Gostaria que o senhor tirasse essa dúvida para a gente. O câncer de colo de útero não tem relação com anticoncepcional, com hormônio, tá? O que acontece é o seguinte: as pessoas, quando começam uma relação, usam camisinha, né? E depois de um tempo, elas aposentam a camisinha, elas tiram a camisinha da relação sexual, porque o grande medo das pessoas não é a doença, né? E sim a gravidez. Então, assim, o pessoal usa anticoncepcional com medo de engravidar e põe de lado a camisinha porque não entende a importância da prevenção dessas doenças ou não tem o conhecimento dessas doenças e dessa prevenção. Então, o que acontece? O anticoncepcional em si não interfere no câncer de colo de útero, mas o uso do anticoncepcional faz com que as pacientes elas
coloquem de lado a camisinha. E, como eu disse, a camisinha é um método de barreira. Então, ela vai evitar que, se uma pessoa tem o HPV, que ela propague esse HPV, né? Então, o anticoncepcional diretamente não tem essa relação, mas o fato das pessoas não usarem camisinha na relação, porque estão evitando a gravidez com o uso do anticoncepcional, acaba interferindo sim na incidência. Se as pessoas usassem camisinha constantemente, a gente não teria altos índices de HIV, não teríamos altos índices de hepatites e de HPV também, né? Que é bem prevalente, né? A vacina agora deve ajudar bastante nessa incidência da doença, mas o uso da camisinha, ele ainda é necessário, é importante. Doutor, o senhor acha que falta educação das pessoas entenderem de fato a importância do preservativo e até como o senhor falou, né, de entender o que é o HPV, os perigos, essa questão da transmissibilidade que o senhor falou. O senhor acha que nesse quesito as pessoas precisam de mais educação? A gente tem as campanhas, né, em que a gente fala bastante sobre as doenças, né? Então, assim, é difícil falar para você que a campanha não é suficiente, né? Eu acompanho essas campanhas, principalmente as ginecológicas, e se fala bastante sobre isso, né? No carnaval se fala muito sobre o uso de camisinha também, né? Então, existe muita informação, sim. Eu acredito que as pessoas têm uma certa displicência, né, em crer nisso, né? A gente vê muito adolescente, adulto jovem que não acredita na doença, né? Eles têm aquela sensação de que isso não vai acontecer comigo, de que eu sou imune, e isso é um perigo também, né? Falar que é por falta de orientação, não sei te dizer se é por aí. Eu trabalho em serviço de saúde pública e já trabalhei na atenção primária, e sim, você tem a divulgação da informação, você tem a liberação de camisinhas à vontade. As camisinhas, elas ficam dentro de um dispenser dentro do posto de saúde, em que qualquer um pode pegar a quantidade que quiser de camisinha. Então, assim, eu acho que é mais falta de bom senso da população mesmo, né? Não uma falta tanto de orientação. Essas campanhas, elas são bem divulgadas, saem em mídias, você vê elas às vezes em cartazes, você vê na televisão, então elas são bem divulgadas. Doutor, voltando a falar um pouco mais sobre o câncer de colo de útero, no caso de uma paciente que tem o diagnóstico da doença, que faz o tratamento certinho, isso pode, de alguma forma, ter impacto no caso dessa paciente querer engravidar, né? Uma paciente que já passou por um câncer de colo de útero e deseja ter um filho. Isso pode gerar algum tipo de dificuldade? Gostaria que o senhor esclarecesse também para nós um pouco sobre essa parte. Sim. Pacientes que têm a doença, elas podem engravidar? Podem engravidar sim, tá? Como eu disse, se for uma lesão inicial em que você faz uma pequena cirurgia, às vezes você não precisa fazer absolutamente nada, mas às vezes sim, pode ter que fazer um outro pequeno procedimento. Para quê? Porque quando você tira um pedaço do colo, o colo do útero é importante para a manutenção da gestação, né? Se você encurta esse colo do útero, existe uma probabilidade dessa paciente evoluir para um abortamento. Então você faz um outro pequeno procedimento para diminuir a probabilidade desse abortamento acontecer, tá? Claro, se você tem uma lesão mais avançada, em que você tem que tirar o órgão, aí já não tem como ela ter a gestação, porque o útero é quem faz, o útero que mantém o bebê lá dentro, é ele que faz o desenvolvimento, né, do bebê. Então, se você tira esse órgão, não tem como ela engravidar, tá? Aí teria que fazer de meios que no Brasil não são permitidos, que, por exemplo, seria uma barriga de aluguel, em que ela pode pegar o material genético dela, o óvulo, pegar o espermatozoide do marido, fazer uma fertilização e colocar esse embrião no útero de uma outra pessoa e essa pessoa fazer a gestação. O filho geneticamente seria dela, mas a maternidade, o pré-natal seria de uma terceira pessoa, né? Isso pode ser feito não no Brasil,
Isso é feito fora do país, em alguns países é permitido isso. No Brasil, a partir do momento que você tira o órgão, o útero, não tem como ela engravidar. Já está sendo feito pesquisas com o transplante de útero, né? Há uns 3 ou 4 anos atrás, não me recordo ao certo, foi feito o primeiro transplante de útero e foi bem sucedido. Então, assim, mas isso ainda é uma técnica muito, muito recente, está sendo ainda estudada, então, assim, ainda não dá para falar que existe isso para a gente fornecer para o paciente, tá? Então, a princípio, a extirpação do órgão, a retirada do útero, já inviabiliza uma gestação para o paciente. Então, mais uma vez, a importância do diagnóstico precoce. Você diagnosticar essa lesão inicialmente, em que você faz uma pequena cirurgia e cura, pode preservar a fertilidade dessa paciente. Ela pode vir a ser mãe. Doutor, e no quesito prevenção, né? O que pode ser feito para evitar o câncer de colo de útero? O estilo de vida pode ter algum impacto? O que a gente pode fazer no dia a dia, né? O que está ao alcance das mulheres na tentativa de evitar a doença? Estilo de vida é uma coisa que deve ser feita independente do câncer. Cada vez mais a gente vem encontrando evidência de que sim, pessoas que têm um estilo de vida melhor, que praticam atividade física, que têm uma alimentação adequada e que controlam o peso, cada vez mais a gente consegue ver que tem menor incidência de câncer, não só de colo, qualquer câncer. Então, o estilo de vida, um estilo de vida adequado, sim, diminui a probabilidade de você ter um câncer. Então, hoje, é importante você ter um estilo de vida, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, controlar peso, dormir, não fumar, ingestão de bebida alcoólica, essas coisas. Se você conseguir controlar, você diminui a sua probabilidade de ter um câncer, tá? Com relação ao câncer de útero, a coisa mais importante é o uso do preservativo, a vacina, que agora é uma realidade no sistema público de saúde, e o rastreio da doença, Papa Nicolau, fazer um exame que é extremamente simples, extremamente rápido, não é doloroso, barato e que faz um diagnóstico precoce e um tratamento extremamente simples. Então, acho que a coisa é por aí. Doutor, o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de campanhas como o Janeiro Verde para conscientizar não só as mulheres sobre a doença, mas a sociedade como um todo. Embora a gente saiba que é algo que acaba atingindo as mulheres, mas eu acho que a conscientização de uma sociedade como um todo torna isso mais fácil, pode até ser um incentivo para que as mulheres busquem ajuda quando perceberem alguma coisa estranha, que não deixem de lado, mesmo com todas, né, as tarefas do dia a dia, não deixem de lado a visita ao médico, né, os exames de rotina. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa conscientização de todos. Bom, as campanhas elas são extremamente importantes porque elas chamam a atenção para doenças extremamente frequentes, né? E, por exemplo, o Janeiro Verde e o Outubro Rosa, que apontam para 2 cânceres na mulheres, o Janeiro Verde aponta para o 3º câncer mais frequente na mulher e o Outubro Rosa para o 2º mais frequente, são campanhas extremamente importantes. Você vai evitar uma doença que é uma doença grave, maligna, que pode levar a óbito, e as 2 campanhas, elas conseguem fazer com que trazer você para rastreio, diagnóstico precoce e rastreio simples. O Janeiro Verde, com a campanha de prevenção para o câncer de colo de útero, traz para o Papa Nicolau, que é um exame extremamente simples. A mamografia ainda, no câncer de mama, ela depende de uma máquina, de um aparelho, né? O câncer de colo de útero não. É um exame extremamente simples, extremamente barato e que traz um benefício extremamente grande. Então, sim, eu entendo que as campanhas são extremamente importantes e a gente vê isso, que durante a campanha a procura aumenta, né? Então, assim, você vê que tem mais coleta de Papa Nicolau na campanha do Janeiro Verde, você vê que tem mais realização de mamografia no Outubro Rosa. Então, sim, a campanha ela é educativa, ela ajuda no diagnóstico. Então, sim, a campanha ela é importante, ela deve ser mantida, né? E
Lógico que é importante fazer a campanha, mas mesmo no período fora da campanha, nos outros meses com outras campanhas por outras doenças, é importante essa doença. Né? É extremamente importante. Porque o que acontece? Na campanha sobe a procura e no pós-campanha ela cai de novo. E o ideal era subir e se manter. Doutora Hamid, muito obrigada pela participação, por trazer informações e esclarecer um tema que é tão importante para o nosso público. Muito obrigada. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade aqui.